Olá, gente. É um prazer, tá? Estar aqui com vocês. Eu sou, como o professor falou, eu sou aluna dele, né? Fui colega em algum momento, mas hoje mais aluna, tá? É um prazer também, Alex, estar aqui. E um prazer estar nessa casa que hoje eu faço parte, tá certo? Veja bem, como o professor bem falou, eu vou falar um pouco sobre os aspectos patológicos da inflamação, tá? Veja bem, eu gostaria que fosse uma coisa mais dinâmica, que a gente pudesse, vocês pudessem interromper, falar. Vai ser meio que uma aulinha, tá? De inflamação, mas voltada aí o olhar para os aspectos patológicos do processo inflamatório. Tá certo? Pode passar, Marquinhos. Bem, antes da gente entrar, propriamente dito, aí nesse campo, é interessante que a gente sempre observe a etimologia das palavras, né? O que é que quer dizer inflamação? Né? O que é que o termo inflamação quer falar para a gente? Né? Então, o processo inflamatório é uma reação do organismo que vai permitir sinalizar que algo não está legal nesse corpo. Tá? E se a gente pegar a etimologia da palavra, ela vem do latim, que informa que existe uma dentro, uma chama dentro de alguma coisa. Tá? E esse processo inflamatório ele tem uma característica de ter algumas características e participação de algumas células. E vão ter padrões diferentes de processo inflamatório. Tá, mas em termos práticos, falando em processos inflamatórios, o que é que isso tem a ver, né, com a área de saúde? Né? Que todos vocês aqui, acredito que é boa parte, ou grande maioria, e pela seleção que a gente fez, são alunos da área de saúde. Em termos práticos, o que é que a inflamação vai resultar? Né? Então, por isso eu escolhi falar sobre inflamação, sobre um olhar da patologia. E o que é patologia? Pato vem de sofrimento, né? E logia vem de estudo. Então, a gente vai olhar os aspectos inflamatórios sobre o seu ponto de vista celular, mas com o olhar do sofrimento para os tecidos. Tá? Porque isso vai, de alguma maneira, interessar todos nós aqui. Lembrem-se que, nas palestras anteriores, meu colega Gabi e os colegas anteriores falaram sobre aspectos bem celulares, né? Sobre os aspectos, quais seriam as células que estariam participando dos processos inflamatórios, mononucleares, polimorfonucleares. E agora eu vou te falar o que é que essas células inflamatórias elas vão resultar nesses tecidos. Então, pode passar, Marquinhos, por favor. Então, como eu falei anteriormente, vem a inflamação, ela vai dizer que essa palavra tem a ver com algo que está queimando, com algo que não está certo, né, dentro daquele tecido. Pode passar, Marquinhos. E a patologia vai falar desse processo, como é que é o resultado desse processo, o que é que resultou desse processo inflamatório. Então, pode passar, Marquinhos. Então, existe alguma forma que vocês acham que dá para identificar a inflamação? Vocês acham que a gente consegue identificar quando a gente está com um processo inflamatório? Sim, né? Então, sempre é assim? Sempre a gente consegue identificar esse processo inflamatório? Nem sempre, né? Então, muitas vezes, esses processos inflamatórios são sutis, silenciosos, subpatentes, e, às vezes, eles não vêm com esses sinais tão claros. Né? Então, não tenho esses sinais tão claros que vai me indicar uma possível alteração tecidual. De modo que, muitas vezes, alguns padrões de patologias, de doenças, a gente vai ter uma resposta muito tardia. Por exemplo, tem doenças, patologias que a gente só vai ter uma resposta, um processo de sinalização quando o tecido está completamente danificado. Então, tem padrões tardios de processos inflamatórios, como, por exemplo, a doença de Chagas. Todos já ouviram falar da doença de Chagas?
Então, boa parte dos pacientes chagásicos, né, que foi um dos temas no qual eu trabalhei no meu mestrado, pacientes chagásicos, nós, na grande maioria das vezes, a gente não tem pacientes com uma inflamação com um padrão agudo, e sim um padrão crônico de inflamação com hipersensibilidade tardia. Então, dá um bypass no processo inflamatório agudo. Quando a gente vai perceber, a gente já está lá no processo mais avançado do processo inflamatório. E aí já é muito tarde, porque o coração já está completamente tomado por ninhos parasitários, né? Esses ninhos parasitários geram um padrão inflamatório de baixa intensidade, mas de grande destruição tecidual. E aí é muito difícil reverter esse processo inflamatório. Então, por isso a inflamação aguda ela é muito, muito importante, tá certo? Pode passar, Marquinhos. Então, como vocês mesmos falaram, a inflamação ela vai dar sinais, né? E esses sinais eles estão todos correlacionados entre si, tá? Então, o calor você acha que vem esse aumento da temperatura corporal e local do processo inflamatório vem de quê? Porque a gente aumenta a temperatura local. O porquê e como essa temperatura local aumenta? Mediadores inflamatórios, aumento da permeabilidade vascular, saída, né, de células sanguíneas do endotélio vascular para o local da inflamação, aumento da vascularização sanguínea, que vai gerar esse calor, esse rubor também, tá? O próprio inchaço, que também vem das alterações vasculares, com saída de exudado inflamatório, tá? A dor, que é um resultado dessa destruição de tecido, e aí vamos ter alguns metabólitos ali envolvidos para a sinalização de dor, né? E, posteriormente, mais para frente, depois desses sinais cardinais principais, aí veio demonstrando que, ao final desse processo inflamatório, depois desses sinais, se isso se prolonga, isso não é resolutivo, eu tenho uma perda de função com morte celular. Tá certo? Então, vamos lá. Então, parando para analisar como é que o nosso corpo funciona, o nosso corpo ele está num estado de equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Quando a gente fala em equilíbrio, não necessariamente as coisas têm que estar nas suas mesmas proporções, mas elas devem estar de modo, num equilíbrio capaz de manter esse funcionamento normal, tá? Então, eu tenho um processo homeostásico, que é um processo de equilíbrio dinâmico. Esse processo homeostásico ele pode ser quebrado a qualquer momento. Na verdade, ele está sendo quebrado a todo momento, tá? E aí a gente tem mecanismos de controle dessa homeostasia. Então, esse equilíbrio pode ser quebrado a partir de um mecanismo de estresse qualquer. Todo esse mecanismo de estresse, primeiramente, todo o nosso corpo ele vai fazer um processo, tentar adaptar-se àquela nova condição. Caso ele não consiga se adaptar, ele vai evoluir para um processo de lesão celular. Essa lesão celular, tá? Essa lesão celular, se for leve e transitório, eu tenho uma lesão que a gente vai chamar de reversível, tá? Obviamente que nem todos os tecidos eles têm capacidade de regeneração, de resolução, assim a ponto de regenerar novas células virem a formar. Mas, se essa lesão celular for intensa e progressiva, eu vou para um processo de lesão irreversível, e essa lesão irreversível evolui para um processo de morte celular, que pode ter dois padrões distintos, que é a necrose, que normalmente gera um padrão inflamatório de muita intensidade, porque eu tenho rompimento das membranas celulares, eu tenho extravasamento de componentes da mitocôndria, que são extremamente inflamatórios, né? Ou uma morte induzida por apoptose. São os básicos. Tem outras formas, tá? E essa apoptose, às vezes as pessoas falam que não geram inflamação. Elas geram inflamação de baixa intensidade, tá? Porque se eu tenho ativação de células inflamatórias, eu tenho um processo inflamatório, tá
Tá certo? Eu não tenho um processo inflamatório de destruição como na necrose, mas existe um processo inflamatório. E os processos inflamatórios eles são essenciais, inclusive, para a resolutividade de algumas situações, como, por exemplo, na formação de corpos apoptóticos. Tá? Pode passar. Aqui. Então, quais seriam os principais estímulos para inflamação? Tá? Então, a gente tem vários estímulos. Aqui estão alguns: as infecções, a necrose tecidual, corpo estranho e reações, a própria reação imune. Então, é uma coisa meio que redundante, né? O que seriam corpos estranhos? Corpo estranho, algo de fora. Então, qualquer coisa que venha de fora pode ser considerado um corpo estranho, ok? Só que, nesse caso aqui, eu estou falando de materiais inertes, inanimados, tá certo? Coisas que teoricamente, não fariam nenhum dano tecidual, mas a presença desses componentes dentro de um tecido, eles vão gerar uma resposta inflamatória, mesmo que eles não sejam agentes antigênicos. Eles não são antigênicos, eles não liberam antígenos, tá? E aí as reações imunes, que são, às vezes, tem indivíduos que têm reações imunes exacerbadas, desnecessárias, e isso vai... algum tipo de resposta inflamatória vai gerar um processo inflamatório de diferentes padrões que a gente vai ver mais à frente. Pode passar, Maria, por favor. Então, qual seria a natureza do infiltrado inflamatório? Tá? Eu tenho a natureza do infiltrado inflamatório ela pode ser pelo tempo de resposta, então eu vou ter diferentes padrões de inflamação, a depender do tipo de resposta, da duração da resposta, tá certo? Que ela pode ser rápida ou demorada. Obviamente que quanto mais rápida, imediata e resolutiva, eu vou ter aí uma evolução muito mais interessante. Tá? Ou o tipo de estímulo, que pode ser uma bactéria, ou um vírus, ou como a gente falou lá, um corpo estranho. Tá? Pessoas que botam piercings já devem ter, já utilizaram aí, já devem ter tido essa experiência, né, da formação de um granuloma, que é um padrão que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, aqui, observe que eu tenho duas lâminas. Né, eu não sei se vocês já tiveram contato com lâminas de patologia, deve ter tido contato com lâminas de patologia. Vocês conseguem identificar que existe um padrão de destruição aqui presente? Né? Olha esse padrão de destruição, que é característico de uma... necrose, né? É uma coisa disfórmica, você não consegue delimitar. Ao redor, né, você tem algumas células inflamatórias também. E aqui, aqui embaixo, também um padrão de destruição tecidual bastante característico de uma necrose. Aqui é uma outra lâmina também, demonstrando um processo inflamatório bastante intenso, que houve uma destruição tecidual, com também focos necróticos e participação de algumas células inflamatórias aqui presente. Então, a natureza da resposta inflamatória, ela tem a ver, né, com o seu tempo, com a sua duração, principalmente. Então, inicialmente, eu tenho alterações vasculares muito importantes, porque as células elas ficam circulantes, né? Tem células residentes teciduais, mas na hora de um processo inflamatório de sinalização, a gente vai ter aí um aumento na permeabilidade vascular para que essas células saiam do vaso, reconheçam lá as moléculas inflamatórias naquela região e façam a migração para o sítio de inflamação. Tá certo? Então, as primeiras células a chegarem no processo inflamatório em grande número são os neutrófilos. Tá? E com o passar do tempo, a gente tem uma mudança dessa celularidade, obviamente devido, né, aos diferentes padrões de sinalização que a gente vai ter durante o processo inflamatório, como monócitos, macrófagos, que são células de extrema importância, né, tanto no processo agudo como no processo crônico, de resolução daquele problema. Tá certo? Pode passar, Marquinhos. Então, para falar de inflamação, eu tenho que, pelo menos, dividir esse processo em dois. Como o colega de vocês falaram anteriormente, nas ciências a gente faz divisões, a gente divide as coisas, tá? Mas por que a gente divide? Porque a gente precisa classificá-las. E por que classificá-las? Porque a gente precisa melhor compreender. Mas está tudo junto e misturado.
Aspectos bioquímicos, aspectos fisiológicos, aspectos patológicos, histológicos, está tudo junto e misturado. Entretanto, é muito importante que a gente consiga fazer classificações, porque isso melhora o nosso entendimento e as nossas questões mnemônicas, né, de memória. Como é que eu vou, né, buscar classificar aquilo ali a ponto de eu conseguir entender o processo, tá? E aí eu tenho a diferença da inflamação aguda e com relação à inflamação crônica. Eu acho que todos vocês já tiveram acesso a essas informações e tem um padrão bastante diferente de um para o outro, não é? Então, vamos ver quais são essas diferenças? Então, na inflamação aguda, como eu falei anteriormente, ela é uma resposta imediata e precoce a um agente nocivo. Então, ela é rápida. Ela vai responder de forma rápida, tá? E eu tenho células que vão sinalizar de forma rápida para que isso aconteça. E as primeiras alterações são as alterações vasculares. Então, eu tenho um processo de aumento do fluxo sanguíneo, há uma dilatação dessas arteríolas, expansão desses capilares e das vênulas, tá? Há uma saída desse líquido, né, que vai aí liberar essas células do vaso para o interstício, para a parte externa do vaso. E, primeiramente, a gente vai ter aí sinalizações de proteínas plasmáticas, né, que vão estar ali presentes nesse edema, que é esse acúmulo de líquido no interstício. E, além disso, já vai vindo a chegada de migração de células, principalmente neutrófilos. Pode passar, Marquinhos. Então, quando existem reações dos vasos sanguíneos, a gente vai ter o edema, que ele pode ter duas características principais, tá? Que é o transudato. O transudato é um líquido muito menos espesso, com menos células e menos proteínas, tá? Quando vocês botam meninas, principalmente as meninas também já colocam um brinco. Muitas vezes, quando existe um processo inflamatório, quando a gente coloca aquele corpo estranho, que é o brinco, observe que sai uma aguinha, né? Aquela aguinha chata que fica saindo. Se você persiste com o brinco ali, aquele tecido ele vai se rompendo e ele vai começando a causar uma necrose, de modo a que seu furo, que antes era somente um furo, passa a ser um rasgo. Desse rasgo, você, inclusive, pode perder parte desse tecido, né? Então, ele inicia-se com um processo de transudato, que quase existe uma sinalização, e depois ele evolui para um processo de exudato, né, na qual você vai ter aí já, pode inclusive ter presença de pus, né? E ali no pus já vai ter um processo infeccioso. Então, antes o que era somente uma reação inflamatória contra um corpo estranho, a persistência do corpo estranho vai fazer com que oportunamente, outros micro-organismos possam se aproveitar daquela porta de entrada e acabar causando um processo infeccioso mais grave e com perda de tecido. Tá? Pode passar, Marquinhos. Então, para que isso aconteça, o corpo precisa sinalizar nesse vaso, ó, onde está o processo inflamatório, porque a gente tem um sistema circulatório gigante, que vamos ter mediadores inflamatórios, sim, circulando, mas onde exatamente estará essa questão, a inflamação em si? Tá? Ele precisa sinalizar. E quem vai sinalizar na região onde está acontecendo o processo infeccioso ou qualquer alteração tecidual vão ser essas moléculas sinalizadoras aqui, essas moléculas de adesão que vão estar presas no endotélio vascular para fazer um mecanismo que a gente chama de diapedese. Então, essas células elas vão reconhecer, ao circular nesse endotélio, vão reconhecer esses padrões moleculares, que são proteínas que estão aqui sinalizando. Uma vez que se ligam a esses receptores, tá, eles vão fazer um processo, né, aí tem integrinas, outras moléculas como proteoglicanos, alguns tipos de CAM1, que é integrina também, CAM2, tem algumas classes de proteínas integrinas. E aí essas células vão rolar e vão fazer a migração para dentro, para fora, né, do vaso, mas para dentro aí do tecido. A chegada dessas células, obviamente,
foi sinalizada por células que estão residentes, como, por exemplo, macrófagos, liberando aí algumas citocinas de efeito sistêmico, como interferon e IL-1, e isso fez com que houvesse essa liberação dessas moléculas sinalizadoras, que são de ligação aqui, e essas células puderam fazer o reconhecimento e a migração para esses tecidos. E aí é um processo de retroalimentação, um vai alimentando o outro para que novas células cheguem até o momento que aquele tecido seja completamente sanado, ou chegar no processo de destruição tecidual pelo processo inflamatório e o processo cicatricial ao final do processo inflamatório agudo. Pode passar, Marquinhos. Então, aqui uma micrografia eletrônica demonstrando um leucócito, tá? Fazendo a diapedese. Então, as membranas plasmáticas, as células, elas têm uma membrana flexível, tá? E essa célula que ela está saindo do vaso, foi bem no momento que houve o registro, né, da saída dessa célula do vaso para o interstício tecidual. Aqui é num apendicite, demonstrando que várias células aqui tem célula sanguínea, no caso, hemácia e tudo mais, mas fazendo aqui, ó, algumas células já chegando próximo ao endotélio, ó, para fazer a migração do vaso para o tecido. Tá certo? Pode passar. E aí, como é feito, então, esse reconhecimento desses micro-organismos, né? Gabriel, né, falou mais cedo sobre essas moléculas de reconhecimento, né, padrão, entre outros. E esses reconhecimentos são feitos a partir de receptores dessas células inflamatórias. Tá? Essas células inflamatórias são dotadas de uma série de receptores de diferentes tipos, do tipo Toll-like receptors, receptores de citocina, receptores fagocíticos, receptores que vão reconhecer quimiocina, alguns lipídios mediadores que são mediadores inflamatórios. Uma vez reconhecendo isso aqui, vai haver uma resposta celular, que é uma cascata de sinalização para aumentar alguma atividade nessas células. Tá? Então, todo esse processo aqui é um processo molecular, de biologia molecular, de biologia celular, é um processo bioquímico. Então, isso aqui é um processo imunológico que envolve a biologia celular, que envolve a bioquímica, que envolve a biologia molecular. Então, quando a gente sinaliza aqui, existe uma transdução de sinal que vai para o núcleo dessa célula. Essa transdução de sinal que vai para o núcleo celular, que vai estimular fatores de transcrição molecular lá dos genes responsáveis pela produção de citocinas, pela produção de alguma proteína. Então, essa sinalização reverbera para o núcleo e essa resposta nuclear vai responder produzindo algum produto que vai sinalizar esse processo inflamatório, seja ele de baixa intensidade, muita intensidade, da natureza do processo inflamatório. Então, vai depender muito da célula e do estímulo. Pode passar, Marquinhos. E aí, posteriormente a isso, uma vez que a gente já reconheceu esses micro-organismos, essas células reconhecem esses micro-organismos, eles vão ter que, as células fagocíticas, todas as nossas células, elas têm um local de digestão tecidual. Tá? Mas, nas células fagocíticas, os lisossomos, que é o lugar de digestão tecidual, de digestão, né, que ele vai utilizar muito essa organela, ela é bem desenvolvida. E a gente sabe o que é que tem dentro dos lisossomos, uma série de enzimas proteolíticas que vão fazer uma quebra desses componentes, né, que vão fazer a digestão desses componentes. Então, uma vez que é reconhecido pelas células fagocíticas, essas moléculas de reconhecimento padrão, que, diga-se de passagem, está em micróbios, em alguns, como fungos, vírus, bactérias, ou até mesmo um agente inerte, inanimado, que não é antigênico, eles vão gerar uma resposta nessas células fagocíticas que vão fazer com que haja uma grande atividade desses vacúolos lisossômicos para fazer o processo digestório. Aí você fala, beleza, mas e os agentes
que não são antigênicos. Ou seja, eles estão reconhecendo que existe algo estranho, mas eles não conseguem fagocitar nada. Existe um brinco ali, um cirurgião que esqueceu uma tesoura dentro de um paciente, um chumaço de algodão, uma gaze. Como é que isso vai acontecer? Vai gerar processo inflamatório, mas como é que isso vai ser digerido? Né? Não vai ser digerido, então isso vai ter um grande problema para o indivíduo que apresentar aí algum tipo desse padrão de inflamação que vai ser de grande destruição tecidual, porque ele não consegue dar cabo nisso. Tá? Mesmo com toda essa atividade, ele não consegue. Se não é antigênico, não fagocita, mas ele está produzindo uma série de mediadores inflamatórios que está destruindo tudo, menos o agente inanimado que está ali presente. Pode passar, Marquinhos. Então, veja bem, essa célula que é de grande importância que eu falei, que são os macrófagos, os monócitos, ele faz duplo papel. Gabi também falou mais cedo, né? Então, ele tanto é pró-inflamatório, como a ativação de macrófagos M1, né, uma classificação, né, desses macrófagos, que eles vão se diferenciar a partir, e isso vão gerar, a depender da classificação desses monócitos, eles vão liberar diferentes substâncias, como, por exemplo, radicais livres de oxigênio, como estão presentes, por exemplo, aí para matar micro-organismos, né, dentro desses vacúolos lisossômicos, bactérias e fungos, como produção de algumas citocinas que vão ativar células inflamatórias, que vai gerar um processo patológico inflamatório. Do mesmo jeito que o macrófago ele é essencial no processo inflamatório, ele também é essencial no processo de reparo tecidual. Porque todas as vezes que a gente tiver um dano tecidual, a gente, ao final do processo inflamatório, é necessário que esse tecido, esse processo se resolva e ele feche, né, esse tecido de alguma maneira. O processo de reparo não é um processo de regeneração tecidual, mas, pelo próprio nome já diz, é um processo de reparação, é um tecido diferente, não é um tecido igual ao anterior. Então, ele vai ser menos elástico, ele vai ser né, um tecido mais fibroso, né, com outro tipo de células ali presentes, mas que é de grande importância para que mantenha o equilíbrio tecidual, a homeostasia naquele tecido. E o macrófago ele vai ter efeito anti-inflamatório, que é para cessar esse processo inflamatório, porque se o processo inflamatório continua exacerbado, eu vou ter muita destruição tecidual e não vou ter a formação de cicatriz, né? A formação do fechamento daquele tecido, com componentes da matriz extracelular que vão ser depositados ali para fechar aquele tecido que foi perdido. E aí, dentro dos padrões inflamatórios agudos, nós vamos ter, claro, grande maioria vai ter um padrão, que vai ser bem parecido, mas a gente, dependendo do tipo de inflamação, ele segue alguns, na patologia, obviamente, ele segue alguns padrões diferentes, tá? Pode passar. Então, eu posso, quando a gente olha uma lâmina histológica, e nessa lâmina histológica a gente percebe uma destruição tecidual mais... Obrigada. Com separação, por exemplo, aqui, um corte histológico de pele, né? E a gente observa que houve um deslocamento da derme, da separação da derme com a epiderme, e isso a gente vai classificar essa inflamação como uma inflamação serosa, por conta da grande quantidade de fluido que está ali naquele tecido, edema naquele tecido. Isso vai gerar um deslocamento, né, desse tecido. Então, os patologistas, eles classificaram esse tipo de processo inflamatório quando eu tenho, por exemplo, na pele, que é um tecido que normalmente é demasia, né, faz muito edema, dependendo do processo, da inflamação, há um deslocamento, uma separação dessa derme com essa epiderme. Próximo. Inflamação fibrinosa. Olha, a patologia, ela tanto trabalha nos aspectos microscópicos como no aspecto macroscópico, tá? Então, quando você vai lá fazer no médico, né, você precisa fazer uma biópsia por algum motivo e tudo mais, o médico,
ele faz um exame clínico, né, um exame macroscópico da sua situação clínica, e aquilo é associado à possível suspeita diagnóstica que pode ser encontrada ali naquele tecido. Então, por exemplo, numa autópsia ou digamos assim, num processo cirúrgico, quando o médico ele abre o paciente e ele se depara com focos de fibrina nesse tecido que já está previamente dando sinais de inflamação, ele vai caracterizar essa inflamação como fibrinosa. E se a gente for olhar a lâmina histopatológica, né, aqui é, no caso, um pericárdio, né, aqui dá para perceber uma série de células inflamatórias, aqui que foi gerada por algum motivo, né, que aqui acabou não demonstrando, mas existe um processo inflamatório aqui presente, com todos esses pontinhos, porque aqui é uma foto panorâmica, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são células inflamatórias em lilás, e o que dá para perceber aqui é uma malha de fibrina, colorada em rósea, né, por conta da hematoxilina eosina. Então, a gente observa isso na macroscopia, mas confirma-se também na microscopia. Então, essa malha de fibrina, certamente, é um processo inflamatório crônico. É um processo inflamatório que está cronificado, porque existe um depósito exacerbado de fibrina dos componentes da matriz. E isso vai gerar uma perda de função tecidual, porque aquele tecido fibroso vai dificultar, por exemplo, a elasticidade desse tecido, né? E isso vai dificultar, por exemplo, o funcionamento desse órgão. Pode passar, Ju. Um outro tipo de inflamação, que a gente vai chamar de supurativa ou purulenta, quando se olha no material macroscópico, né, focos de pus, focos de substância purulenta, presença de pus. E quando a gente vai para, obviamente, que pus é aquele que que a gente falou anteriormente, que é a saída daquele líquido extravasado do endotélio vascular, misturado a infecções já com bactérias, células inflamatórias e também necrose. Então, a gente vai observar, olha que grande infiltrado inflamatório. Isso aqui é uma visão panorâmica. Tudo que você está vendo de lilás aqui, lilásinho corado de roxo, tudo isso aqui, cada pontinho desse aqui são células inflamatórias dentro do tecido. E não dá para ver mais nenhuma arquitetura tecidual, a não ser esse grande infiltrado inflamatório difuso e focal, né? Tá tudo, que às vezes a gente olha assim, o tecido está todo perfeitinho, mas a gente tem um processo inflamatório focal. Aqui não, é bem difuso, né? E com grande, e aqui inclusive dá para observar presença provavelmente de vasos neoformados, né? Aqui em cima. Pode passar. Um outro tipo de inflamação é quando ela abre uma borda, né? Normalmente isso acontece muito em pele, tá? Então existe uma abertura de uma borda, né, formando uma úlcera, tá? E aí começa com essa abertura, obviamente, começa superficialmente, e depois esse tecido ele vai se aprofundando, né, nesse processo inflamatório até, né, a perda total do tecido. Deixa eu passar. Então, após o resultado da inflamação aguda, né, ela tende a ter alguns desfechos. Ou ele vai resolver o problema, né, e aí passou esse processo inflamatório, gerando aí, se houve dano tecidual com perda de tecido e dano à matriz, a gente vai ter um processo de cicatrização. Ou ele vai evoluir para uma inflamação crônica, tá? Então, normalmente, a gente antecede uma inflamação aguda para depois vir uma inflamação crônica. Mas nem sempre essa ordem acontece, como eu falei no início. Pode passar. Então, a inflamação crônica, ela é uma inflamação de duração prolongada, de meses, tá? Há anos até, na qual existe uma inflamação ativa, mesmo que subpatente, mesmo que você não perceba, está existindo. E o que é interessante,
o processo de reparo tecidual está acontecendo simultaneamente. Na aguda, eu tenho a inflamação acontecendo, resolve esse processo, e aí eu entro no processo de reparo. Aqui não. É acontecendo o processo inflamatório junto, estimulando, e processo de reparo junto, e aí você tem, normalmente, se não for resolvido, a formação de fibrose. E aí, normalmente, por exemplo, em infecções de tuberculose e algumas infecções pulmonares, é muito característico o paciente, o indivíduo, ele morrer, ele ir a óbito por conta desse grande processo inflamatório que gerou uma fibrose que dá uma incapacidade de funcionamento desse órgão. Então, ele não tem mais capacidade de funcionar porque ele foi substituído completamente por um tecido fibroso. E isso é gerado por um processo de inflamação crônica. Tá? Então, as infecções persistentes por certos micro-organismos, quais seriam as causas da inflamação crônica? Se eu tenho um agente persistente como o bacilo de Koch, tá? Uma exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos ou endógenos, tá certo? E a própria autoimunidade pode gerar um processo de inflamação crônica. Tá? Pode passar. Então, quais seriam as características morfológicas, né, de um processo inflamatório crônico? Enquanto na aguda eu tenho uma maior predominância de células polimorfonucleares, na crônica eu vou ter infiltrado de células mononucleares, grande destruição tecidual, que isso é muito importante, e tentativa de cicatrização. Então, ele está tentando cicatrizar, ele está tentando fazer essa cicatrização, só que o problema é que a ativação tecidual está acontecendo. Né? A ativação do processo inflamatório está acontecendo, tanto inflamatório como anti-inflamatório. E aí vira uma bagunça total, né? Não é um padrão organizado de processo inflamatório, é um padrão completamente desorganizado. Então, tentativa de cicatrização por substituição de tecido danificado, angiogênese e fibrose. O que é angiogênese? É formação de novos vasos. Formação de novos vasos. E por que formação de novos vasos, gente? Porque eu tive uma destruição de tecido. Aquelas células tronco que estão presentes ali naquele tecido, eles vão sinalizar para as células que estão ali presentes de outros vasos para formar novos vasos, vasos neoformados, e uma sinalização lá na medula óssea também, que vão trazer essas células endoteliais pouco diferenciadas para formar novos vasos. Por quê? É um tecido novo. E se é um tecido novo, ele precisa ser vascularizado. O tecido fibroso da cicatrização, ele não é um tecido morto. Ele é um tecido fibroso, de característica diferente. Mas eles têm comunicação, sim, com o tecido, com a matriz extracelular que está ali presente, tá certo? Então, pode passar. E aí, como eu falei anteriormente, o papel do macrófago ativado na inflamação, né, crônica, ele tem um papel crucial, que é tanto ativar o processo de injúria tecidual, que ele vai fagocitar, ele vai sinalizar para outras células, liberando moléculas pró-inflamatórias ali, né, que vai promover espécies reativas de oxigênio, moléculas proteolíticas, né, proteases, citocinas, quimiocinas, fatores de coagulação e também metabólitos do ácido araquidônico, né, como licotrienos, tromboxanos, etc. Pronto, uma vez que ele ativou, se o processo inflamatório precisa ser cessado de alguma maneira, o antígeno não está mais presente, tá? Ele vai também, né, ser muito resolutivo no processo de reparo, estimulando fatores de crescimento, citocinas que vão induzir o processo de cicatrização, angiogênese e remodelamento tecidual. Nas fases de remodelamento tecidual, como retração da ferida, né, união das bordas, né, para poder fechar aquele tecido e, de uma vez por todas, né, voltar ao estado anterior daquele tecido. Pode passar. Então, existe uma interação interessante entre o macrófago, tá, e as outras células do processo inflamatório, como principalmente linfócitos T, né, que vão ser ativados a partir também
dos mecanismos dos macrófagos, e uma vez que os linfócitos T são ativados, eles também reativam novamente novos macrófagos, e esse mesmo macrófago ele passa a ficar mais ativado ainda quando existe a sinalização, essa retroalimentação entre os linfócitos T e esses macrófagos, gerando aí, aumentando a chegada dessas células, de outras células, para o processo inflamatório. Pode passar. E aí, esse padrão de inflamação crônica, ele também tem um padrão diferente, ele tem diferentes classificações. Claro, a gente vai ter um padrão, como eu falei, que pode ser geral para a grande maioria dos processos inflamatórios crônicos, mas existem padrões de inflamação crônicos que são muito específicos, tá? Pode passar. Então, eu tenho um padrão de inflamação crônica inespecífico, que, se você olhar o tecido, você não sugere a etiologia do problema. Então, você observa que é um padrão crônico, por quê? Presença de polimorfonucleares, presença de necrose, presença de vasos neoformados, presença de reparo tecidual, você percebe que é um padrão de inflamação crônica geral, inespecífico. Tá? E, como eu falei, predomínio de células mononucleares, proliferação de vasos, tecido conjuntivo fibroso. Isso é o básico na grande maioria dos padrões inflamatórios crônicos. Pode passar. Aqui não vai dar para enxergar, mas tudo bem. Mas, enfim, mas dá para ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui vários vasinhos aqui sendo formados. Está vendo? Nesse tecido? Aqui, tudo que você está vendo de vermelhinho aqui, redondinho, é angiogênese acontecendo nesse tecido. Então, tem um processo inflamatório acontecendo. Tecido fibroso aqui, ó, esse rosinha mais claro, que certamente foi a substituição do tecido anterior, e formação de vasos, novos vasos. Ó. Isso aqui é um padrão bem característico de um processo inflamatório. Aqui, perda tecidual, aqui também foi, na verdade, às vezes, na hora de fazer a lâmina, na histotecnologia, isso há um rasgo aqui, há uma perda de tecido. E aqui, ó, dá para ver bastante célula inflamatória e formação de angiogênese, novos vasos nesse tecido. Então, isso aqui é um típico padrão de inflamação crônica por conta das células mononucleares aqui presente, formação de fibrose, vasos neoformados. Pode passar. Mas aí eu tenho um padrão de inflamação crônico específico, que é a formação de granulomas. Granulomas são grandes agregados de células mononucleares, em especial, macrófago. Vai ter mais lâmina, viu? Vai ter mais lâmina, Alex. Então, a formação de granuloma, sugere já a etiologia. Então, a gente já sabe na literatura que existem padrões de inflamação crônico específico do tipo granuloma, quem desenvolve. Tá? Então, aqui, ó, são sugestivos da etiologia e, normalmente, é uma resposta inflamatória a materiais inertes, insolúveis, infecções bacterianas, parasitárias e fúngicas. Então, vamos passar aqui para a gente ver como é que é. Então, a inflamação granulomatosa é um mecanismo de defesa contra a persistência irritante de um agente endógeno ou exógeno e é um padrão distinto de reação inflamatória crônica e tem um número limitado de distúrbios como causa. Então, não é tudo que vai formar um granuloma, mas, certamente, se você tem uma formação de granuloma, eu vou te dizer que pode ser uma dessas situações que, né, como tuberculose ou um corpo estranho formando ali. Pode passar. Então, pode desligar. Aqui, por exemplo, é um ovo de xistosoma. Né? Olhou ali, tinha uma espículazinha aqui, né? Bem bonitinho aqui nesse tecido. E onde é que está esse aqui? Quem lembra aí? Onde é que ele fica, o ovo? No fígado, né? Então, no fígado, quando a gente for fazer uma lâmina histológica, histopatológica, a gente vai ver que quando o paciente, que é uma condição muito grave, né, quando a gente tem um ovo depositado aí no fígado, a gente vai ver um grande processo inflamatório ao redor desse ovo. Só que ele não vai conseguir tirar esse ovo, sabe por quê? Porque
Um processo de encapsulamento aconteceu aqui. O ovo está protegido desse processo inflamatório todo, mas as células estão ao redor ali tentando destruir esse ovo e não consegue. Só que, já que ele não consegue destruir o ovo, acaba fazendo o quê, gente? Destruindo o próprio tecido. Isso aqui tudo é necrose, destruição tecidual, ó. Destruição tecidual e formação de fibrose. Então, normalmente, os pacientes que têm xistosoma, essa é a forma mais grave da doença, né? Quando você tem aí a deposição de ovo dentro desse órgão, formando aí grandes granulomas e destruição do fígado, né? Que é um órgão tão importante, formando aí um processo inflamatório intenso, né? Diferente quando a gente só tem a presença só dos dois vermes lá, na veia porta, que você toma a medicação e ali há uma destruição daqueles vermes quando identificado, mas a forma grave que não tem cura é quando esse ovo ele chega, né, no fígado, porque não tem como eliminar ele dali. Ele está encapsulado e aí há todo um processo inflamatório ali presente. Tá? Pode passar. E aí eu tenho diferentes tipos de granulomas, tá certo? Pode passar. Eu tenho um granuloma epitelioide. Alguém já ouviu falar em granuloma epitelioide? O que é um granuloma epitelioide, né? Então, normalmente, o granuloma epitelioide, eles estão associados a agentes animados de baixa virulência e alta resistência, capazes de sensibilizar linfócitos. Então, o que é que acontece? São grupamentos de macrófagos modificados em células epitelioides, ou seja, quando existe um agente ali presente e de muita resistência, que não vai conseguir tirar aquele agente ali presente, os macrófagos, eles se unem formando uma grande célula ao redor daquilo ali, né, formando essas células gigantes, que a gente vai chamar de células epitelioides. Vocês vão ver que eles vão formar tipo uma ferradura, na tentativa, eles se fundem, né, para ganhar e conseguir vencer aquele agente que está ali presente, que são bem persistentes. E, normalmente, ao redor desses macrófagos, dessas células gigantes multinucleadas, eu vou ter essa coroa, né, de linfócitos, monófagos, macrófagos, e uma área central de necrose. Pode passar. Observe nesse granuloma tuberculoso aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa formação dessas células epitelioides, ó, que aqui é um agregado de macrófagos, na tentativa de eliminar o agente agressor, que é bem persistente, e aqui é um grande infiltrado inflamatório, células inflamatórias aqui ao redor, formação de tecido fibroso aqui por conta do agente de difícil digestão, que é o bacilo de Koch, e presença dessas células gigantes aqui, tomando conta desse tecido. Pode passar, Marquinhos. E aí vem o granuloma de corpo estranho, que é um pouco diferente. O granuloma de corpo estranho é associado a agentes inanimados. Pelo próprio nome já diz, corpo estranho. Ele não tem antígeno, ele não libera antígeno, mas ele é persistente. Tá? Pode passar, Marquinhos. Então, o granuloma de corpo estranho, ele vai ser desorganizado, né? Ele vai ter, na verdade, nós vamos ter, obviamente, um grande infiltrado inflamatório ao redor, mas esses macrófagos, eles não vão estar tão organizadinhos como naquelas outras células gigantes lá. E eles são chamados, né, células de Langerhans. Tá? Essas células, elas, na verdade, são agregados celulares que estão na tentativa de eliminar um agente agressor aqui, que está aqui presente e persistente. Então, isso também vai gerar uma grande destruição tecidual com formação de necrose. Tá certo? Pode passar. Aqui é um outro tipo de corpo, célula gigante também, mas do tipo corpo estranho. Tá? Aqui também uma desorganização, desculpe, lá até está mais organizado, na verdade, de corpo estranho, que é desorganizado. Você consegue identificar um agregado de macrófagos, mas pouco organizados. Então, dá para entender, digamos, que a gente pegue uma lâmina histológica e não tenha noção, mais ou menos, qual é a causa.
certamente, quando eu tenho um agregado de macrófagos desorganizados, eu tenho ali um agente inanimado. Pode ser o esquecimento, a perda de até um material cirúrgico ali presente e tudo mais, que vai gerar aquele padrão de processo inflamatório. Tá certo? Pode passar. E aí, para finalizar, já que eu estou falando de inflamação, e o meu projeto de doutorado, orientado pelo professor Alex, né, a gente fala sobre uma resposta, a gente está tentando entender a resposta inflamatória aqui, imunológica, em diferentes populações aqui infectadas por Covid. Então, a gente está observando, já observou e analisou por citometria de fluxo, que é na qual ele trabalha, né, ele faz marcações aí com anticorpos, a gente trabalha, na verdade. E aí a gente observou, né, como era que esses padrões inflamatórios se desenvolviam nos diferentes estados clínicos da doença, né, da Covid, leve e grave. E não só isso, qual seria essa resposta após a imunização vacinal, né, por 2 tipos de vacinas que a gente avaliou, que foi a Coronavac e a Pfizer, e a Pfizer. Tá? E aí a gente observou como eram esses padrões inflamatórios, que está tudo junto, misturado com a patologia, e a gente já sabe o resultado de um processo inflamatório intenso na Covid, exacerbado, que dá um processo de destruição tecidual de padrão, inclusive crônico, com formação de fibrose. E aí o paciente precisa de ficar de decúbito dorsal, porque não consegue respirar, por conta do edema, o grande edema que é formado, e fibrose também nesse tecido. Então, muitas pessoas morreram por essa incapacidade de superar esse processo inflamatório, né, durante aí a pandemia de Covid, né, que tem um padrão totalmente desorganizado de inflamação, ninguém conhecia ainda até então essa doença, e aí esses pacientes evoluíam para óbito porque existia uma ineficiência do processo respiratório nesses pacientes, eles morriam meio que afogados, né, meio nesse processo inflamatório com muito edema. Pode passar. E isso tudo é gerado por um distúrbio desse sistema imunológico, que dá uma tempestade de citocinas e há uma exacerbação do processo inflamatório, gerando aí, inclusive, não só no pulmão, mas uma doença de efeito sistêmico, atingindo aí outros órgãos, né, e dando complicações bastante graves em outros órgãos, não só no pulmão. O pulmão é o principal órgão antes de que vai ser atingido, o sistema respiratório, né, porque é um vírus respiratório, então ele chega pelo sistema respiratório, mas aí ele acaba atingindo outros órgãos e atingindo um processo inflamatório bem intenso em outros locais também. Tá certo? E é isso. Obrigada, gente.